Deus é bom, Central? Aleluia. Eu creio que essa tônica, né? Eu já comentei aqui que há um liberar de Deus, né? Até a hora que eu estava orando aqui, veio essa expressão, né? Uma transferência dos céus para nós, né? E a partir dessa canção que Deus nos deu aí, na semana passada ela foi, vamos usar a expressão, inaugurada aqui, né? Começou a cantar essa canção, e Deus tem algo para mim e para você. Aí vem o Rodrigo, né, e dá uma palavra dessa para mim e para você, um testemunho, na verdade, esse testemunho do colega dele lá, do conhecido dele, não é? E eu acredito mesmo, acredito que os céus estão falando conosco nesse lugar, nessa manhã. Os céus estão falando, e sabe, eu vou pregar, eu vou trazer uma palavra para você sobre os prisioneiros da esperança, né? Eu vou surrupiar da pastora. Ela pregou essa mensagem terça-feira para as mulheres aqui no encontro Ele e Elas, não é? Embora eu vou trabalhar um outro contexto, eu não vou usar o mesmo contexto que ela usou, não é? Eu vou emprestar esse tema, né, que está lá no livro do profeta Zacarias, né? É o único lugar na Bíblia onde você vai encontrar essa expressão. Você sabia disso? Que é só lá em Zacarias capítulo 9 que tem essa palavra, prisioneiro da esperança. Você não encontra em nenhum outro dos livros, dos 66 livros das Escrituras, você não encontra isso, né? Essa palavra, esse termo. A Bíblia fala muito sobre esperança, diretamente assim, são mais de 150, 160 textos, né, diretos, que falam sobre esperança, né? Obviamente que dentro do contexto é muito mais, né? Mas que falam explicitamente a palavra esperança, são mais de 150, ou seja, tem algo de Deus para nós aí, e eu quero falar com você sobre isso nessa manhã. Se você puder, pegue o santo livro aí. Nós vamos começar então com o texto de Zacarias. Eu quero que você abra em Zacarias capítulo 9, e aí nós vamos ler esses dois versos, o verso 11 e o verso 12, onde fala mesmo ali sobre o prisioneiros da esperança. Mas depois, esse texto, só para dar aí a plataforma, né, a base do que nós vamos falar, mas depois a gente vai para uma história, e eu quero a partir dessa história, né, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, né, aí eu quero desenvolver então todo o contexto daquilo que nós vamos falar, tá bom? Então, mas antes, como a gente faz de costume, eu quero que você declare comigo algumas verdades poderosas agora. Eu quero que você abra a sua boca e diga comigo: a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem-sucedido. E nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Agora, com voz grande, eu gostaria que você dissesse: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga forte, diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Vai aparecer para você aí na tela, mas se você está com o santo livro, abra aí, não é? Capítulo 9, verso de número 11 e 12 do livro do profeta Zacarias. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da Bíblia que nós convencionamos aqui na Central, que é a NVI, diz assim: olha, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. Que coisa forte, né? Que coisa poderosa. Diga comigo assim: o sangue da aliança. Irmão, esse aí é um novo e vivo caminho, diz as Escrituras, pelo qual você e eu, nós temos acesso, entrada à presença de Deus. Ninguém chega à presença de Deus, ninguém vai até a presença de Deus de outra forma. É somente pelo sangue. Tem sangue? Então pode entrar. Não tem sangue? Não pode entrar. O sangue é o novo e vivo caminho pelo qual você e eu, nós temos entrada à santa presença de Deus. E aí ele está dizendo, é por causa do sangue da aliança, da minha aliança com você. Aí ele diz: eu libertarei os seus prisioneiros de uma cisterna sem água. Aleluia! Uma promessa de Deus aqui, ó. Deus está dizendo: eu vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês que estão prisioneiros, né, de uma cisterna sem água. E ele diz: voltem para, vamos lá? Voltem para
para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Aleluia. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro. Estão com outra versão da tradução aí? É, olha lá, a mesma. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Aleluia. Irmão, vocês leram o mesmo texto que eu aí? Vocês leram? Vocês estão olhando, vocês estão vendo o mesmo texto aparecendo para vocês? Porque isso aqui, eu sempre brinco com vocês, né? Mas é verdade, assim, é uma brincadeira, mas sabe, toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é verdade, né? Tem uma verdade. Irmão, quando você recebe uma palavra dessa, uma ótima notícia dessa, né? A melhor notícia, irmão, se você, de verdade, aquelas igrejas norte-americanas lá, é chamada igrejas black, né? Meus irmãos, o povo estava tudo de pé, pulando, eles começam a dançar, aí eles têm uns adufes, uns negócios lá, e eles começam assim, aí o cara, eles ficam lá, um tecladista lá, o órgão, né? E começa e o povo começa a pular, eles jubilam. Sabe, irmão, estamos precisando um pouquinho mais disso aqui. Sabe, aquilo que está dentro de nós tem que vir para fora. Você está alegre com Jesus? Você está feliz por Ele vir para mim, para você, nessa manhã de domingo, e trazer uma mensagem poderosa como essa, para a nossa mente, para o nosso coração, e Ele dizendo assim, olha, por causa do sangue da minha aliança, eu vou libertar você. Eu vou libertar você, os prisioneiros de uma cisterna sem água. E ele diz, então volta para a fortaleza. Ó prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Ah, irmão, talvez seja essa a sua batalha aí. Talvez seja essa a sua luta, né, interna. Porque você não está conseguindo aí, por você mesmo, pela sua força, ir para esse lugar, para essa fortaleza, não é? E ficar ali cativo, mas cativo do quê? Não é cativo do medo, não é cativo da dor, não é cativo da tristeza, não é cativo do desânimo, do abatimento, mas é cativo, preso, prisioneiro da esperança, aleluia. Prisioneiros da esperança, porque hoje mesmo eu anuncio, olha Deus falando com você e comigo aqui, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Glórias a Jesus, irmãos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus está dizendo, vou restaurar tudo em dobro. Tudo em dobro. Na verdade, isso aqui ecoa com a verdade das Escrituras, né? Um Deus que constantemente Ele faz isso. Deus que pega pessoas falidas, quebradas, pessoas que estão assim, tão destroçadas, e Ele vai lá e põe a mão dele, e ele vira o cativeiro, como Ele fez na vida de Jó, não é? E diz que Deus deu muito mais para ele do que ele tinha no começo, Deus deu em dobro, tudo aquilo que ele tinha, Deus deu muito mais, aleluia. Então essa é uma promessa do Senhor para mim e para você nessa manhã, amém? Agora eu quero que você pegue o Santo Livro, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, 1 Samuel, capítulo 30, e eu vou ler com vocês alguns versos, não é? A partir do verso de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 30, e eu vou ler com você a partir do verso 1. É uma história muito conhecida, eu já ministrei sobre esse texto aqui na central, não é? Mas eu quero extrair bastante coisa de Deus para nós nessa manhã a partir desse texto. Olha lá, capítulo 30, verso 1 de Samuel, diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, aqui a NVI, diz assim, quando Davi e os seus soldados, eles chegaram de Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado toda a cidade de Ziclag. Tinham assaltado, tinham acabado com tudo, tinham incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros, presta atenção, levaram como? Prisioneiros. E esse prisioneiro aqui, irmão, você já vai entender, não são prisioneiros da esperança, não, são prisioneiros do desespero, são prisioneiros da angústia, da dor, não é? Olha lá, eles foram levados todos eles como prisioneiros, os que lá estavam. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém eles mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho.
Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Deixa eu destacar mais uma vez aqui a palavra prisioneiro, porque eu quero falar sobre isso com você. Prisioneiros da esperança. Mas esse cenário que está sendo apresentado para mim, para você, para nós aqui, é um cenário do quê, irmão? É prisioneiro do que isso aqui? É prisioneiro do que aqui, Central? Prisioneiros da dor. Prisioneiros do desespero. Não tem esperança disso aqui não, irmão. Pelo contrário. O que está posto diante desse povo aqui, né, é angústia. Esse povo foi levado, foi assaltado, eles foram presos, cativos e levados como escravos, as mulheres como escravos. Vocês têm noção do que acontece dentro de um contexto desse? Vocês têm noção, irmão? Pelo amor de Jesus, você tem a mínima noção? Você sabe o que esses grupos terroristas diabólicos lá, eles fazem com as pessoas lá, quando eles vão lá, eles sequestram, eles assaltam, eles levam, eles escravizam? Você tem noção do que acontece com uma mulher? O que acontece com uma menina? O que acontece? Você tem noção do que se passa? Né? Esse tipo de coisa a gente não gosta nem de falar, né, irmão? A gente vira o olho para o outro lado, a gente não tem nada a ver com isso. Será que acontece? A gente vive num mundo meio de Bob, assim, um mundo meio de Alice, a gente faz vista grossa, né? Faz vista grossa. Por exemplo, tem uma coisa me incomodando agora. Lá no Paquistão, não sei se vocês sabem, né? Existem mais de 1 milhão de pessoas que vivem escravizadas lá no Paquistão. Né? Eu de noite fico mandando lá no grupo de missões para ver se a gente se dá um up aí e vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos fazer alguma coisa. Fica em torno de $10 mil para resgatar uma família. E a família, a pessoa, ela já nasce lá dentro daquele contexto de escravidão. Sabe o que ela faz? Ela quebra pedra o dia todo. Ela faz tijolo o dia todo. Ela trabalha naquelas olarias lá. E o cara está com 40 anos e você olha para ele e fala assim, esse cara deve ter uns 80 anos. Deve ter uns 90 anos, de tão destruído, acabado, porque ele só faz isso de dia, de tarde e de noite, e ele nunca paga a conta, é uma conta que não fecha, irmão. Você sabia disso? Que coisa horrível, não é? E aí é tão longe da nossa realidade, embora não é não, aqui no Brasil, num lugar ou no outro aí, acontece essas patifarias também, mas é muito longe, né? Aqui não é dentro da nossa realidade, né? Não, nós estamos num estado privilegiado e numa cidade mais, não, nós estamos numa região, né? O Sul é uma região extremamente privilegiada, e nós estamos dentro do Sul, num estado extremamente privilegiado, Paraná é assim, é uma coisa colossal, uma coisa maravilhosa, e nós estamos dentro do Paraná, lá o Sul é um privilégio, o Paraná, mais privilégio ainda, e Maringá é uma bolha dentro de tudo isso. Então, a gente vive uma vida assim, irmão, uma vida, não dá nem para expressar aqui. Nós somos muito abençoados, você é abençoado, nós somos muito, muito. E aí, irmão, né? Que nem diz o outro, aquilo que o olho não vê. Mas vocês estão comigo aqui, Central, pelo amor de Deus? Aquilo que o olho não vê, o coração da gente não sente, irmão. A gente não liga, vamos tocando a vida, não é? Vamos se preocupar com os panetones que a gente vai comprar agora no final do ano. Vamos se preocupar com alguma coisa, vou comprar uma blusinha nova. Essa é a preocupação, né? Essa é a maior preocupação. E aí a gente não vê ao nosso entorno a dor, o sofrimento, a angústia. Misericórdia, esse não é o lugar da igreja. Esse não é o nosso lugar. Eu sei que é incômodo, seria muito melhor eu só falar coisinha gostosa para você aqui, você sair daqui felizinho comigo e falar assim, domingo que vem eu estou aqui. Aí vem aí, mas o pastor fica falando essas coisas, gerando inquietação no meu coração, gerando às vezes até um peso aí, puxa vida. Meu irmão, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao reino de Deus. Central, bem-vindo. Bem-vindo à igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um barco de prazeres. A igreja de Jesus é um bote salva-vidas. Nós estamos nesse mundo aqui, enquanto permanecemos aqui, para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. E no dia do Senhor, nós vamos estar diante dele. E nós vamos prestar conta de tudo aquilo que ele colocou diante de nós, ele colocou nas nossas mãos. Né? Ai de mim, né? E eu temo muito, naquele dia o Senhor falar, seu preguiçoso, lambão, né? Eu chamei você e você ficou lá, né? Só curtindo a vida doidado, né? Só lá, né? Um barco de prazeres. Não, a igreja de Jesus não é um barco de prazeres. A igreja de Jesus é um bote salva-vidas. É um bote salva-vidas. É para isso que Jesus nos chamou. Amém, Central?
Lembra alguém perto de você, diga: a igreja de Jesus não é um barco de prazeres, ela é um bote salva-vidas. A igreja de Jesus Cristo é um bote salva-vidas. Irmão, tem gente que não é prisioneiro da esperança não, tem gente que é prisioneiro do desespero, da angústia, de uma vida de dor, de sofrimento, e é o que o texto está apresentando aqui. Diz que esse povo aqui, as mulheres, os jovens, os idosos, eles estavam vivendo esse cenário de desespero. E aí, ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados, verso 3, encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi e os seus soldados, eles choraram tanto em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém, Central? Eu vou até aqui, eu não vou avançar com o texto, né, mas a história continua, depois você dá uma mergulhada aí. Então, eu quero falar com você nessa manhã sobre, diga comigo, prisioneiros da esperança. Fala para alguém perto de você, para me ajudar a pregar, fala assim: prisioneiros da esperança. Aleluia. Irmão, sabe, essa verdade, né, de Zacarias, capítulo 9, verso 11 e 12, quando você lê lá, prisioneiros da esperança, né, uma expressão tão forte como essa, ela está dentro de um contexto. E eu vou contar para você que o contexto não era nada legal não era nada agradável. Esse povo, ele estava cativo também. Esse povo estava vivendo num cativeiro, porque infelizmente eles haviam se afastado de Deus, haviam pecado e as consequências vieram, né? As consequências pelo pecado, pela decisão errada, né? Quantas vezes isso acontece? Você, eu, nós tomamos decisões erradas, nos afastamos de Deus, falamos assim: eu sou dono do meu nariz, vou fazer do jeito que eu quero. E aí, irmão, a conta chega, e chega para todo mundo. Chega para todo mundo, não é? Aquele grande pregador que foi aí o grande evangelista, né, do último século, faleceu agora recentemente, puxa vida, evangelizou Billy Graham, isso mesmo, obrigado, Claudinha. Billy Graham, ele falava que o diabo ele é muito esperto, sabe? Ele sempre vai colocar um barquinho ali, te esperando, para você entrar nesse barquinho e ir para longe de Deus. Ele sempre vai deixar um barquinho ali à tua espera. Então cuidado, tá? Cuidado, porque sempre vai ter um barco de Satanás para que você pegue ele e se afaste de Deus. E quando o homem, quando a pessoa ela se afasta de Deus, irmão, a conta chega. A conta chegou para o povo aqui. A conta chegou. Mas deixa eu te dar uma boa notícia aqui nessa manhã. Deus é um Deus de misericórdia e graça. Central, Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Sabe, Deus é um Deus que ele por ser quem Ele é, Ele não está. Deus não é aquele Deus que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Não, Ele é um Deus de misericórdia. A palavra diz que a misericórdia dEle, ela não tem fim. E ela é o motivo, a razão, a causa, porque você, nós não somos destruídos, consumidos, diz lá Lamentações, capítulo 3. Não é? Então Deus é um Deus de misericórdia, e Deus se volta para esse povo, e Deus traz para eles uma palavra de esperança. Deus diz para eles, sabe, eu vou restaurar vocês, eu vou tirar vocês desse cativeiro, desse lugar aí, essa cisterna vazia, não é? Que vocês estão presos nela, e vocês vão voltar para a fortaleza, voltem para a fortaleza, voltem, né? O que quer dizer isso? Voltem para a fortaleza. Fortaleza fala de um lugar seguro, irmão. Fortaleza fala de um lugar de proteção. E ele diz, volta para lá. Volta para essa fortaleza, que é um lugar de segurança, é um lugar de esperança. E ele fala assim, fiquem ali prisioneiros da esperança. Essa é a proposta dele para mim, para você, para nós,
nessa manhã aqui central. O Senhor está nos chamando para nos voltarmos à fortaleza e nos tornarmos cativos, sim, prisioneiros, sim, mas da esperança. Louvado seja Deus. Sabe, esse contexto da história de Davi, ele vai ilustrar para nós, vai mostrar claramente. Eu quero destacar algumas coisas, enquanto eu for falando, se possível, o Rafael vai passando aí para nós. Eu quero falar com você sobre o primeiro ponto, né, que a gente vê na história de Davi, e eu quero destacar com você, então, um aprendizado. Sabe, querido, primeira coisa, você vai descobrir aí que a derrota, ela é temporária. Ela é temporária, não é? Mas ela não anula a fidelidade e a bondade de Deus nas nossas vidas. Amém, Central? Diga comigo, a derrota, diga o sofrimento, ele é temporário. E isso não anula a fidelidade de Deus. Não vai anular, irmão. Isso não vai mudar quem Deus é. Deus continua sendo bom. Amém, Central? Deus continua cuidando de mim, de você, embora às vezes a gente sofra, como eu disse, as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, decisões precipitadas, não é? Mas Deus continua sendo bom, e a derrota temporária, ela não anula a bondade e a fidelidade de Deus. Então a gente aprende aqui, né, que quando Davi chegou lá, né, na cidade, e viu que a cidade estava destruída, ela estava assim, acabada, né, queimada, que os seus filhos, sua esposa, seus filhos dele, dos seus soldados, foram levados cativos, como nós lemos aqui no texto, não é? Eles vão para a presença de Deus ali, e eles choram, eles derramam o coração na presença de Deus. Diz que eles choraram até perder a força. Você leu aí comigo? Eles se angustiaram tanto, choraram até perder a força. Normal, natural, e não tem problema. No segundo ponto eu vou explicar para você sobre isso. Pode chorar, meu filho, pode chorar, né? Não tem problema chorar não. Vocês já sabem, já me ouviram falando aqui, e aproveito para renovar aquilo que eu falei aqui esses tempos atrás. Eu assim, veementemente, eu repreendo qualquer irmão que alguém estiver passando por uma crise ou uma perda. Eu falei de perda, né? Às vezes perde lá um ente querido, perde um pai, perde uma mãe, perde alguém, e a pessoa, entenda, não estou te julgando não, meu filho, mas às vezes na boa intenção, melhor dizendo, na boa intenção vai lá e fala assim, não, seja forte. Que seja forte nada, meu filho. Seja forte, não, para com essa bobagem aí, isso aí é bobagem, aprendeu errado, né? Não, seja forte, não, e tal. Não seja forte não, seja fraco, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. Até contei uma história muito engraçada aqui, né? Talvez se você não ouviu, eu vou só contar para você. Diz que um senhor querido, ele era avô de um menino que chegou, morou na nossa casa. Ele serviu aqui na nossa igreja uma época, trabalhou aqui na igreja, né, o Tiago Fiel. E o Tiago Fiel contava, ele é muito hilário, o Tiago, e ele contava a história, disse que o vô dele um dia levou eles para tomarem aquela vacina. Sabe aquela época que a vacina era aquela pistolinha, né, de ar, né? E aí diz que o vô dele, com as crianças assim na fila, falou assim, molecada, é o seguinte, não quero ninguém chorando, e porque ninguém pode chorar, vocês são, e tal, e eu vou pagar para vocês o sorvete depois, e tal. E aí estava lá na fila, e ele, aquele discurso, né, não, vocês não podem chorar, e não sei o quê. Aí diz que ele pegou e falou assim, para vocês verem, eu vou na frente, né, tomar a vacina. Aí diz que ele foi, e aí diz que na hora que botou a pistola, e deu a vacina nele, diz que ele olhou assim para as crianças, olhou, o olho dele marejou, ele falou assim, pode chorar, porque essa desgraça dói demais, pode chorar e vocês vão tomar sorvete do mesmo jeito. Irmão, é uma brincadeira, mas era muito hilário, muito engraçado quando o Tiago contava isso para a gente, não é? Mas é mais ou menos isso. Irmão, está doendo? Pode chorar. Está doendo, irmão? Pode rasgar o coração. A Bíblia diz que eles choraram mesmo, né? Se angustiaram quando eles viram aquele cenário ali, né? Sabe por quê? Porque eles olharam, irmãos, e eles só viam destruição, eles só viam derrota, eles só viam aquele quadro de que tudo estava perdido, acabou. O que nós vamos fazer? A cidade está queimada, as mulheres, os idosos, todo mundo foi levado cativo, então não tem o que fazer. Eles estavam sentindo aquela dor, não é? Mas sabe, irmão, eu quero dizer algo para você, algo que eu estava orando por essa palavra, e o Espírito de Deus colocou no meu coração, e até eu me lembrei,
né? Eu contei isso há poucos dias atrás, numa mensagem aqui, né? No momento crítico que eu estava passando, há quase 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, eu estava muito desesperado, muito angustiado, né? Um momento de muita tristeza. E aí um dia eu estou com meu amigo Jair, né? A gente sempre está junto, às terças-feiras eu faço uma célula lá na empresa dele, termina a célula, a gente tem um tempo ali, né? Termina ali 7h30 a célula, e aí a gente fica até 8h30, 9 horas da manhã, e a gente fica ali numa resenha, nós dois. Até ontem de noite a gente estava conversando, falei para André, né? Já faz 2 semanas que eu vou lá na célula, mas ele tá vendo. Eu tive a célula, terminou a célula, e eu tinha uma reunião às 8 da manhã, então a gente não pôde sentar para conversar, como a gente sempre faz, e aí na outra, agora nessa semana, ele está viajando, e nós não tivemos. Aí ontem, bem tarde da noite, ele me mandando mensagem, falou assim, não, ó, essa semana a gente precisa ter nosso tempo lá, porque é uma benção. E aí naquele dia, muito angustiado, eu estava assim, né, lidando com todo um contexto aí, de angústia, de desespero mesmo, sabe? Aí meu amigo Jair, ele pega e fala assim para mim, pastor, deixa eu te dar uma palavra, que é uma palavra que eu recebi até de um conselheiro profissional, né, de um psicólogo, né, que é considerado aí um dos melhores, maiores aqui de Maringá. E aí ele falou assim, ele falou, isso me ajudou, talvez vai ajudar você. Pastor, vai passar isso aí. E vai passar. Né? E tão simples, né, irmão? Parece que as frases de para-choque de caminhão, né? Que você olha aquelas frases, lembra? Antigamente, agora não tem mais, mas antigamente os caminhões, eles tinham uns dizeres lá, umas frases lá no para-choque atrás, assim, mais ou menos isso. Mas aquilo entrou no meu coração, e é verdade. É verdade. E eu quero destacar uma coisa com você aqui, sabe, irmão? Esse problema, essa crise que você está vivendo, em qualquer que seja ela, esse tempo de angústia, de desespero, né? Deus está dizendo para você, escuta aqui, vai passar. Nunca trate como permanente, como algo permanente, o que Deus já disse que é temporário na sua vida. Vou repetir porque você talvez não ouviu. Central, nunca trate como permanente o que Deus disse que é temporário. É temporário, irmão. É terrível, nós não estamos negando, já vamos avançar aqui, nós vamos pensar sobre isso. É horrível, dói, você se desespera, não é? Como o Davi e os seus soldados choraram ao ponto de perder as forças. Sim, tá? Mas vai passar. Vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Então, meu irmão, não trate como permanente o que Deus já disse que é temporário. Hoje parece que está tudo acabado, perdido, mas amanhã você vai provar um milagre, uma intervenção de Deus. Né? Quando o Rodrigo falou para nós isso aí, eu falei, puxa vida, tudo a ver. Não é? Às vezes você olha para trás e fala assim, pô, não aconteceu nada. Não vi, não estou vendo, cadê o resultado? Cadê? E de repente Deus ele surge, Deus aparece. Né? De repente, a palavra é essa mesmo, Deus faz um de repente na sua vida. É um de repente. É uma ação de Deus, muda tudo. Então, meu irmão, amanhã é o dia que você vai provar o milagre e a intervenção de Deus. Aleluia. Deus fez isso na vida do seu povo. Né? Então, vamos aprender aqui. A tragédia, ela não anula a bondade e a fidelidade de Deus. A perda, ela não anula o propósito, aquilo que Deus vai fazer na minha, na sua, nas nossas vidas. Amém, Central? O caos, ele não invalida as promessas de Deus. Diga comigo, o caos, ele não invalida as promessas de Deus. Aleluia. E esse momento agora, né, ele não define a sua história. Esse momento que você está enfrentando, passando, ele não define a sua história e nem o seu futuro. Quem define a sua história e o seu futuro é Deus. Aleluia. Amém, Central? Então, primeira coisa que nós aprendemos é que a derrota temporária, ela não anula a fidelidade de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar com você, segundo aprendizado aqui, que eu quero extrair com você. Quem vive pela esperança, aprende a chorar, sem desistir. Aí entra no contexto mesmo, né, do que Davi enfrentou. Irmão, quando Davi chega, junto com os seus homens, e ele encontra o quê? Ele encontra tragédia. Quando Davi chega e ele olha, ele vê um cenário assim que
irmão, é um cenário de desespero. Diga comigo, desespero. E você é gente, eu sou gente. Por isso que eu resgato que eu falei aqui. Para com essa história de que tem que ser forte. Porque não, tem gente que chega, não precisa chorar. Não precisa chorar não, tem que chorar. Igual o vô do Tiago. Chora, meu filho. Chora porque esse troço dói. Sente mesmo. Não tem problema sentir. Não tem problema. Vai para Deus, rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Se coloca na presença dele. É o que nós vemos aqui. Davi, junto com os seus homens, eles choraram, irmãos, ao ponto de perder a força. Você sabe que alguém já teve essa experiência aqui de passar por um momento de tanta angústia, tanta dor, tanta tristeza, tanto desespero, de chorar ao ponto de perder as suas forças? Alguém já teve isso aqui? Olha aí, alguns tiveram. Eu, pessoalmente, já tive, então eu sei o que eu estou falando para você. Irmão, a gente desespera da vida. A gente olha e a gente não consegue enxergar mais nada de futuro. A gente acabou. Na cabeça da gente, acabou. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. E é o que aconteceu aqui, eles choraram. Mas é interessante, né, irmão? Você lê lá o texto, né, no capítulo aqui 30 que nós lemos, o verso 4, vai mostrar que depois de ter chorado tanto, de ter, derramado ali o coração, mas Davi, ele não desistiu. Davi, embora reconhecendo o cenário, embora ele via tudo que os outros estavam vendo, mas aí, irmão, essa é a diferença, né? De um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida. Ela se angustia, ela chora, mas, irmão, você não desiste. Você não desiste. A palavra que eu quero dar para você aqui nessa manhã é: independente da dor, independente da situação, do quadro, do que quer que seja, irmão, pode chorar, mas você não vai desistir em nome de Jesus. Davi, ele, embora chorou até perder as forças, eles choraram até não terem mais forças, ou seja, ele sentiu a dor. Tem que sentir, uai. Você vai negar? Né? Ele olhou para a realidade. Nós não somos, irmão, fé. Escute aqui, fé não é uma mentalidade esquizofrênica de negar a realidade, né? Tem gente que não entende. Fé, irmão, fé, convicção em Deus, né? Confiança em Deus, não é negar o fato está lá, né? Repete para você mesmo, isso não existe, né? Fecha o olho aqui, esse pedestal não existe, esse pedestal não está aqui, esse pedestal ele desapareceu. Você abre o olho, o pedestal está diante de você. Porque é a realidade. A fé não nega a realidade. Amém, Central? Fala comigo, a fé não nega a realidade. Lembra alguém perto de você e fala assim: a fé não nega a realidade. Não, irmão, nós não somos doidos, não é? Nós não somos bobos. A fé vai negar a realidade? Não. Agora, eu vou te dizer uma coisa. A fé é um recurso tão poderoso. É um recurso de Deus para mim e para você. Porque ela crê. Ela confia que acima do fato, acima do contexto, da realidade, está um Deus que pode todas as coisas. Acima de tudo isso, toda tragédia, toda dor, está um Deus, e que embora eu não saiba, e a maioria das vezes a gente não sabe, a gente não entende, mas embora, irmão, eu não entenda, mas no final, aquilo vai cooperar, vai colaborar para o meu bem. Eu não sei como. É duro quando você está enfrentando, você está passando pela crise, irmão. Você fala assim: isso aqui vai de alguma forma contribuir para o meu bem? Como? Imagina, fala isso para José, 13 anos antes dele subir no trono. Fala isso para José, quando os irmãos dele jogaram ele dentro da cisterna, e ele ouviu os irmãos cochichando: vamos matar ele, vamos acabar com ele. Esse porqueiro aí, para não falar outra coisa, vamos acabar com ele. Fala isso para José. 13 anos antes, quando ele está sendo vendido como escravo para o Egito, um garoto, um menino, sendo vendido pelos seus irmãos, fala para ele: não, fica tranquilo, Deus tem um propósito em tudo isso. Irmão, de jeito nenhum. Uma coisa que eu faço acho que é por conta de tantos anos lidando com situações, contextos de tragédias, de dor na vida das pessoas. Algo que eu faço, eu sinto a dor com ela, eu choro com a pessoa, não é? E eu sempre, irmão, foi algo que eu cunhei, sabe? Eu teve um momento que eu falei assim: puxa, a pessoa desculpa a expressão que eu vou usar, mas está lascada.
ela é igual lá o que aconteceu naquela cidadezinha aqui, né? Rio Bonito, né? Lá a tragédia do furacão, daquele trem lá e tal. A pessoa ela está dentro de um furacão, ela está dentro de um tornado que está destruindo tudo, está acabando com tudo. E ela está lá no meio, ela está lá dentro. Irmão, você vai querer que a pessoa enxergue algo de bom, algo de positivo naquele momento? Não, não vai enxergar. Ela não vai ver. Ninguém, irmão. Ninguém. Por mais otimista, por mais crente que você é, por mais... Tem até que tomar cuidado, porque os super espirituais, super espiritual, esse vai, uma hora, a firma vai falir. E esse é pior. Estou falando por experiência, lidando com gente, sabe? Aquelas pessoas, o cara está no meio da tragédia, falou, estou firme, estou bem. Ih, irmão, eu fico só olhando, falei, eita, esse aí não aprende. Né? Porque na hora que a conta chegar, ele não vai dar conta, vai se arrebentar, porque ele é o negacionista. Gente que nega. Irmão, não pode ficar nesse lugar. Negando a dor, escondendo. Não, eu estou bem. Que está bem nada, rapaz. Você está no meio do furacão. Quem está dentro do furacão, irmão, só vê destruição. Joia. E não tem nada de errado. Davi estava dentro, ele estava no epicentro, ele estava no olho do furacão. E o que ele estava vendo ao redor dele? Ele estava vendo destruição, ele estava vendo morte, ele estava vendo tudo do pior jeito, irmão. Do pior jeito. Então você pode chorar, porque quem vive pela esperança aprende a chorar, mas sem desistir. Você sente a dor, você encara a realidade, você não nega a dor, o sofrimento, você não nega, mas você não desiste. Diga, eu não desisto. Irmãos, prisioneiros da esperança são pessoas que elas sentem sim, elas sofrem, né? Não são pessoas que não sofrem, não é o super espiritual aí que fica negando, mas são pessoas, irmãos, que se recusam a deixar que a dor vença ela. Ela se recusa, ela não se entrega, e é isso que você vai fazer, eu vou fazer, você não vai desistir. Prisioneiros da esperança, você vai chorar, irmão, como diz o texto sagrado, né, o livro dos Salmos, que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Entenda uma coisa, a dor não significa a derrota, é apenas parte do processo. Diga comigo, a dor não significa a derrota, mas ela é parte do processo. Fala para a pessoa que está perto de você, você é um prisioneiro da esperança. Pode estar doendo agora, meu filho, mas isso faz parte de um processo de Deus. E vamos ser bem, a palavra maduro, vou falar aqui, ou seja, de reconhecer os momentos, né, de passar por esse processo, não negar a verdade, a realidade do que você está vivendo. Mas tem que ter um momento de virada, tem que ter uma hora, irmão, onde você vai sair daquele lugar, de ficar ali lamentando, chorando. Há tempo, a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para tudo, amém, Central? Há tempo para todas as coisas, e há mesmo. E lá diz assim, há tempo de chorar, e existe um tempo de chorar. Então, se é tempo de chorar, chora, só que você não vai ficar para sempre nesse lugar. É preciso fazer uma transição, sair desse lugar. E o terceiro ponto que eu quero apresentar para você aí, o terceiro é, fortalecer-se no Senhor é voltar para a fortaleza. Fortalecer-se no Senhor é voltar para a fortaleza. O texto que você leu comigo diz que Davi chegou uma hora, depois de chorar, depois de sentir, depois de lamentar, passar pelo que ele passou, né? Se você ler o texto todo, irmão, né? Eu gostaria que você fizesse isso, né? Não vou fazer para não tomar muito tempo, mas de verdade, irmão, a coisa escalou de uma forma, chegou o ponto dos guerreiros, né? Os valentes dele, quiseram matar ele a pedrada, falaram, a culpa é sua. Quem já passou por uma situação onde você acabou levando a culpa de uma coisa que você nem tinha responsabilidade? Quem já passou por isso? Sabe que nos momentos de crise é muito comum isso aí. É muito comum. As pessoas, elas caçam um culpado, né? O lugar comum
comum é as pessoas procurarem culpados. Agora, graças a Deus, porque tem gente como Davi, e eu oro para que você também tenha esse mesmo espírito, é gente que busca solução, irmão. Não adianta ficar caçando culpado. Escuta aqui, deixa eu dar uma palavra do Espírito de Deus para alguém que está aqui, tá? Ó, se você ficar caçando culpado, culpado, a culpa é, né, igual Adão lá, né? Ó, desiste desse espírito de Adão, meu filho. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu, né? A culpa é dela. E a gente fica caçando culpado. Quem fica caçando culpado, meu irmão, não sai de onde está, não busca a solução. Deus fala para mim, para você, irmão, que você tem um espírito, o mesmo espírito que Davi, a mesma atitude de Davi. Davi, ele buscou solução. Buscou solução. Deixa eu te perguntar uma coisa, nem está no script aqui. Que tipo de gente você está sendo, irmão? Você está sendo gente que, igual lá eu vou usar uma expressão aqui, tá? Coloca amor nas minhas palavras, mas é por isso que eles não eram eles que lideravam. É por isso que não eram eles que estavam naquele lugar de liderança. Né? Eles tinham que estar debaixo de uma liderança. Por quê? Porque é gente que fica caçando culpado. Gente que fica procurando, irmão, culpado, alguém para colocar a culpa lá, está vendo? A culpa é dele, ó, isso aqui é por causa desse aqui, é por causa daquele ali. Irmão, gente assim vai continuar nesse lugar, e tem que estar debaixo de liderança, todo mundo tem que estar debaixo de liderança, mas tem que estar debaixo, irmão, subalterno, desculpa a expressão, mas é subalterno, nunca vai assumir um lugar de uma posição de autoridade, sabe por quê? Por causa da mentalidade. É gente que fica caçando culpado, caçando motivo. Não, irmão. Tem a hora que a gente sente, a gente chora, como nós já falamos aqui. Mas tem a hora, irmão, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Qual é a saída que eu tenho que procurar? Qual que é? Não é? É parar de ficar nesse lugar, né? De ficar procurando culpado e fazer alguma coisa. Foi o que Davi fez. Davi, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Então, meu irmão, chega a hora que você e eu, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, voltar para a fortaleza. Lembra lá? Zacarias? Ele disse, voltem para a fortaleza. Voltem para a fortaleza. Sabe por quê, irmão? A fortaleza é o lugar da presença de Deus. A fortaleza é esse lugar onde a sua alma, o seu coração, ele encontra um abrigo seguro, não é? É um lugar onde você corre para ele, você vai para lá, e lá, meu irmão, você não vai encontrar uma resposta, sabe, nissim hoje, uma resposta rápida, não é isso, pelo contrário, né? Mas é algo que você vai estar ali diante de Deus, se fortalecendo nele, você vai estar ali sendo renovado por Deus, é o que nós cantamos, e nós vamos cantar aqui no final, já a gente vai cantar de novo, né? Nós vamos nos fortalecer, os jovens podem se cansar, exaustos podem tropeçar, mas quem espera no Senhor, renovará as suas forças. É isso que você e eu estamos fazendo aqui. Irmão, fortaleza é esse lugar, é voltar para onde a alma encontra abrigo, mas não é para onde você vai encontrar resposta rápida. É lembrar quem Deus é. Escute, é lembrar quem Deus é, quando o coração quer apenas olhar para o problema, olhar para a destruição. É lembrar quem Deus é. Esse lugar é a fortaleza, e é submeter a tua alma a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, não as suas emoções, sabe? Muita gente não tá conseguindo progredir, não está conseguindo avançar, não está conseguindo sair do lugar, por um crasso erro, um erro assim que ele é fatal, e eu quero te aconselhar nessa manhã, sabe, irmão? Deus não é movido, Deus não se move, Deus não é reativo. Ai, olha lá, tadinho, está sentindo essa dor. Não, isso não vai. Irmão, tem dor no mundo todo, tá? Tem dor muito pior do que a sua e do que a minha. Tem muita dor aí, muito maior do que a minha e a sua. Se Deus fosse reagir à dor, ao sofrimento, olha lá, a Bíblia diz que lá, na época de Elias, tinha viúva passando por dificuldade em toda a terra de Israel. Tinha, irmão, mas para qual viúva Elias foi enviada? Para qual viúva Elias foi? A viúva de Serepta, né? A viúva de Serepta, que é o Rodrigo falou para nós aqui, é a viúva de Serepta. E aí, irmão, isso chama a nossa atenção, porque aquela viúva, não é? Ela teve uma resposta diga comigo, de fé. De fé, irmão. A maioria, eu não posso dizer todas, mas a maioria não teria. A maioria, se o profeta chegasse e falasse assim, ô filha,
me dá uma mão aí, traz um copo d'água aqui para mim. Primeira coisa que ela ia dizer é dizer assim, faz 3 anos e meio que não chove, você quer água, seu fanfarrão? Você veio aqui, rapaz, você tem vergonha na sua cara, não? A maioria. E para piorar, ele ainda fala assim, agora, depois de dar a mulher da água para ele, agora me traz um pedaço de pão. E a pobre, né, é uma mulher, ela é viúva, ela tinha um filho, imagina, olha o quadro, a situação dessa mulher, e o barbado lá, o homão, e ele estava gordo, tá, irmão? Eu já falei isso aqui para vocês, quem já me ouviu falando sobre isso? Quem já ouviu? Elias estava gordo. Mas como, pastor, Elias estava gordo? A Bíblia diz que ele ficou à beira de um riacho. Deus falou assim, vai lá para o ribeiro de Querite, né? Porque eu vou te sustentar. Eu já ordenei que os corvos, eles vão levar pão e carne para você. A dieta do homem era uma dieta de proteína e de carboidrato. Todo dia. Estava gordo. Estava bem. Aí chega um homem gordo, né, viçoso, diante de uma senhora, de uma mulher que perdeu o marido, viúva, que estava vivendo a tragédia, e ele fala para ela, me dá um pedaço de pão aí. Ô irmão, vocês estão entendendo? É preciso ter uma fé muito radical. Tem que acreditar demais, para pegar a mulher, e ela foi sincera, né? Coisa mais lindinha esse texto, irmão. Não sei como vocês leem e interpretam esse texto. Eu fico encantado. Já li dezenas de vezes, e toda vez eu falo, puxa vida, que coisa extraordinária. Ao ponto de Jesus fazer menção dela. Fala assim, olha, tinha muita viúva em Israel, mas a nenhuma Elias foi enviado, senão a viúva de Serepta, a Sidonita. Nossa, que coisa extraordinária. A mulher fala assim, meu Senhor, deixa eu te contar uma história. É o seguinte, eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou pegando essa lenha aqui, esses gravetos aí, sabe? Porque eu vou preparar um pão para mim e para o meu filho. E a gente vai comer. E depois disso, é esperar a morte chegar, porque a gente não tem nada em casa. Nada, absolutamente nada. Só que essa mulher, irmão, ela recebe um desafio. Central, que você e eu saiamos daqui desafiados pelo Senhor nessa manhã. E o que você vai responder para Deus é isso aí, é coisa sua e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso no sentido assim, é a tua resposta. Porque é a resposta que você vai dar, que vai determinar muito do que vai acontecer daqui para frente. A mulher, ela é desafiada pelo profeta. Ele fala, não filha, tudo bem, faz o seguinte, faz o que você disse aí, você vai fazer um pão? Faça o pão. Você vai pegar e você vai cortar um pedacinho menor para mim. Um pedacinho menor, não é? Nem vou entrar, irmão, porque isso aqui, dá jurisprudência para falar sobre fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas. Isso dá jurisprudência, não fala, vocês sabem que eu não fico falando disso aqui, e nem preciso, mas assim, dá jurisprudência, porque assim, corta a menor parte, então você tem 100%, você corta a menor parte, você tira 10%, mas você tem fé para fazer um negócio desse? Você tem fé, irmão? Lógico que não, a grande maioria, eu nem sei aí, eu procuro nem ficar sabendo, mas quando vem o relatório, eu sei que, eu acho, vou chutar aqui, que se nós tivermos aqui, me ajuda aí, uns 40% que tem essa fé aqui, estamos nadando de braçada, opinião, vocês dois que sabem, né? Mais ou menos, percentualmente, vocês têm ideia de porcentagem? Não, de cabeça vocês não lembram. Eu também não. Então eu posso estar errando aí, posso estar fazendo um falso testemunho aqui, acusando você. Mas de verdade, eu acho que nem 40%, irmão. Nem 40% tem essa fé. Agora, olha lá a viúva. Ela teve essa fé. Ela foi e fez conforme o profeta orientou ela. Ela pegou, assou o pãozinho dela lá, ela cortou, levou primeiro para ele. Amanhã tem primícias, irmão. Amanhã tem primícias. É o primeiro para Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, fica tranquilo. As demais coisas, todas as demais coisas, diz o texto, todas elas, né? Estava lá, lê o contexto, você vai ver quais são essas demais coisas. Diz que ele disse assim, eu vou acrescentar. Mas irmão, tem que ter muita fé. Tem que acreditar num negócio desse, sim ou não, Central? Tem que acreditar. E aquela mulher não acreditou? Ela acreditou. E sabe o que aconteceu? Um milagre. A provisão de Deus tocou a vida dela, tocou a casa dela, que diz que nunca faltou nada. Nunca faltou nada.
Oxalá Deus nos conceda essa fé, essa disposição. Sabe, irmão, Deus, Ele reage, é a fé, não é a necessidade. Deus reage à fé. Você crê, meu irmão? Então você vai submeter a tua alma à palavra, não aquilo que você está sentindo. Você pode estar sentindo medo, sentindo dor, angústia, mas a tua alma não é uma cativa, não é uma prisioneira das suas emoções. Tem gente que não está avançando, não está vencendo, sabe por quê? Porque está preso pelos sentimentos. Eu sei, eu também sinto. Irmão, você não tem noção. Um homem que sente tanto quanto eu sou sanguíneo, hemorrágico, irmão. Né? Quem entende dos temperamentos sabe do que eu estou falando. Né? Os 4 temperamentos. Então tem lá colérico, sanguíneo, tem o fleumático e o melancólico. Eu sou sanguíneo hemorrágico. Não tem hemorrágico. Hemorrágico é eu que inventei esse negócio. Mas irmão, de tão sanguíneo que eu sou. Eu sinto, mas eu sinto assim. Não é? Eu sinto, não é nem ao quadrado, não é nem ao cubo. Irmão, elevado a potência de 1000. Pensa num homem sentimental. Minha mãe tem hora que fala para mim, fala, eita homem. É a minha característica. Mas irmão, ao mesmo tempo, eu entendo e eu aprendi que eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu não ando nem por aquilo que eu vejo. Eu não ando por aquilo que eu ouço. Eu ando por aquilo que eu creio, aleluia. Diga, eu ando por aquilo que eu creio. Aleluia. Irmão, então submeta a sua alma a palavra de Deus, não as suas emoções. Esperança, ela não brota do ambiente, ela brota da presença de Deus. Quando você está na fortaleza, não é? Sabe, irmãos, os momentos mais críticos, os momentos mais difíceis, eu corri para a presença, eu estive na fortaleza, e ali, irmão, foi onde eu provei os maiores milagres de Deus. Por quê? Porque brotou, irmão, brotou uma força, brotou uma fé. Por quê? Porque eu estava na presença. Então, esperança não brota desse ambiente, né? Às vezes o ambiente é um ambiente difícil, é um caos, mas ele brota da presença. Amém, Central? Então aprenda, olha lá, uma lição para nós aqui. Antes de recuperar o que você perdeu, volte para o lugar onde está a sua força. Aleluia. Vai lá de novo, ó. Antes de você recuperar tudo que foi perdido, você precisa voltar lá para a fortaleza, voltar para a presença, é onde está a sua força. Antes de lutar, antes de você querer ir para cima, resolver, meter o braço lá, irmão, volte para o lugar onde Deus vai falar com você. Antes de agir, achegue-se à fortaleza. Amém, Central? Eu vou repetir aqui, porque isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui vai te ajudar. Ó, antes de recuperar o que perdeu, talvez você está olhando, dizendo assim, eu preciso reconquistar, eu preciso, não é? Mas antes de recuperar o que você perdeu, volta para onde está a tua força. Onde que está a tua força? É na presença. A minha força, a sua força, está lá na fortaleza. E a palavra diz, volte para... A Bíblia diz lá, Zacarias capítulo 9, volte para... Vou repetir de novo, volte para... É para a fortaleza. Então, antes de recuperar o que você perdeu, volta para onde está a tua força. Antes de lutar, tem que lutar, lógico que tem, mas antes de lutar, volte ao lugar onde Deus vai falar com você. Volte a esse lugar, meu irmão. Volta para a presença. Antes de agir, se achegue à fortaleza. Amém? E aí, irmão, 4º ponto, estou já caminhando para encerrar, na hora que eu colocar o 5º, o pessoal do louvor já vem. O 4º ponto é, prisioneiros da esperança, eles buscam direção antes da ação. Prisioneiros da esperança, eles buscam direção de Deus antes de fazer qualquer coisa. Sabe, irmão, você leu comigo o texto, Davi, ele foi para a presença. É muito bonita essa história, por isso que eu falei que eu quero que você leia toda ela. Você vai ver, diz que Davi pediu a estola sacerdotal. Davi é uma coisa extraordinária. Davi, ele é um rei e ele tem o ministério profético, porque ele tinha a profecia nele, e ele tinha o ministério sacerdotal. Ele é um arquétipo de Jesus. Jesus é rei, profeta e sacerdote. Não é? Interessante isso. E Davi, ele coloca a estola que ele não era literalmente, né? Ali, qual o termo aqui, me fugiu aqui, oficialmente, ele não era sacerdote, mas olha, ele é assim, diferenciado, ele pede a estola, ele coloca a estola, e ele vai para a presença de Deus, e ele abre o coração diante de Deus, ele fala, Deus, e aí? O que eu faço agora? O que eu vou fazer? O Senhor me autoriza aí a perseguir esse inimigo? O Senhor me autoriza? Não é? Então, irmão, eu quero
eu quero dizer para você que o prisioneiro, ele busca a direção de Deus antes de fazer qualquer coisa. Amém, Central? Diga comigo, o prisioneiro da esperança, ele busca a direção de Deus antes da ação, antes de fazer qualquer coisa. Será que você conseguiu gravar essa frase aí? O prisioneiro da esperança busca a direção de Deus antes de fazer qualquer coisa, antes da ação. Fala para alguém perto de você, para ajudar esse irmão aí, fala para ele, irmão, seja um prisioneiro da esperança. E como um prisioneiro da esperança, irmão, busca a direção de Deus. Busca a direção de Deus. Sabe, eu tenho tido experiências assim maravilhosas em relação a isso, né? Eu falei para vocês, eu sou muito emocional, né? E antes eu reagia muito às situações pela emoção. Se eu sentia dor, se eu sentia dó, se eu sentia o que quer que seja, eu já reagia, eu queria fazer, eu queria agir, já botar a mão, me metia em coisas, irmão, já entrei, sabe, numas coisas assim, que depois eu chegava para Deus e falava, oh Deus, e Deus falou assim, mas Deus, você se meteu nisso aí, eu não falei nada para você, fui eu que te mandei se meter nesse rolo aí? E aí eu olhava para ele e falei, não foi? Mas por quê? Porque eu reagia muito às minhas emoções. Eu não sei se eu contei domingo passado, mas eu vou contar de novo. Se eu contei, também não tem problema. Irmão, semana retrasada, né, que teve o pastor lá de Curitiba, lá, esqueci até o nome do pastor. O Arnaldo. Teve pastor, de manhã teve o Nivaldo e de noite teve o Arnaldo, né? Foi semana retrasada que eles estiveram aqui? Foi. E aí, irmão, foi muito interessante. O pastor Arnaldo, ele é missionário, né? Ele deixou a igreja que ele estava pastoreando e ele está na obra missionária. E obra missionária a gente sabe, por isso que a gente tem esse coração de apoiar, de ajudar os missionários aí, porque não é fácil não, irmão. Eu não teria, de verdade, né, a mesma atitude deles. Eles têm que estar lá batendo na porta dos outros, falando assim, vocês não querem me ajudar aí? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu, de verdade, eu não teria. Eu assim, Deus sabe, quando eu estou numa situação aí, irmão, eu vou para a presença de Deus mesmo, dobro meu joelho, choro, clamo, e fico esperando. Porque assim, eu não tenho essa coragem. E o missionário, ele tem que ter. E aí o pastor Arnaldo, né, ele já bem antes, né, ele falou, eu queria ir aí e tal, quero visitar algumas igrejas, joia. E aí eu peguei e agendei com ele. Ele falou, mas eu queria ter um tempo com você, eu queria ter uma reunião com você. Eu falei, joia, vamos tentar aí. E estava, né, bastante coisa, e aí ele chegou, hospedamos ele. Aí na segunda de manhã, eu marquei com ele, falei, segunda de manhã, no primeiro horário, então, a gente toma um café, né, e aí a gente conversa. Aí eu fui lá, e ele abriu o coração, falou das batalhas que ele tem lutado, né, só que ele não pediu nada, de verdade, muito bonitinho ele, tá, irmãos? Muito bonitinho o pastor Arnaldo. Ele não pediu, ele não falou em momento algum, vocês podem me ajudar, não podem me ajudar? Não. Mas ele falou das lutas, dos desafios que estão diante dele e tal. Naturalmente, confesso para você, a minha mente, e eu lutando, né, porque Deus, eu contei pouco tempo atrás aqui, que Deus me deu uma apertada esses tempos atrás aí, por conta disso, de reagir, de querer, e entenda, irmão, não é de maldade, não, é fazer coisa boa, ajudar os outros, socorrer, mas um dia Deus falou comigo, falou, você está se metendo em umas coisas aí, você está se metendo, sou eu que estou tratando o cara, estou querendo ensinar ele, e você entra no meio, e você quer ser o deusinho? Eu falei, ixi, meu Deus, pedi misericórdia, pedi perdão, e eu lógico, eu sou aquele cara em recuperação, né, como um adicto, né, você vai lutar sempre, e eu luto, e ele na reunião lá, e a minha mente já pensando como fazer, o que eu podia fazer para resolver, mas aí eu falei, não, eu não estou nesse lugar, esse não é o meu lugar, não é, esse não é o meu lugar, Deus, não, né, e ele falou e tal, aí orei com ele, e joia, tudo bem, mas aí eu saindo desse encontro, né, dessa reunião, eu orei. Eu falei, Deus, o senhor sabe, o senhor já me conhece, então estou sendo muito sincero. Por mim, eu já meti a mão, já resolvi esse negócio, sabe? Coisa assim que não é muito difícil de resolver, né? Mas assim, eu não vou fazer isso por mim mesmo, e o senhor sabe, eu já me arrependi. Mas, aí eu falei para Deus, falei assim, Deus, se o Senhor quiser que eu, de alguma maneira, eu faça alguma coisa, eu preciso de um sinal do Senhor. Eu preciso que o Senhor me mostre. Assim, mas tem que ser claro mesmo. Tem que ser assim, aquele igual do Gideão, né? Molha a lã do lado de dentro, aí depois molha do lado de fora e tal.
joia. E eu fiz a oração, essa oração. No caminho, eu estava voltando de lá, vindo aqui no caminho, né? Eu ia ter outro compromisso. No percurso, eu fiz essa oração dentro do carro, orando, né? Irmão, não passou uma hora, a resposta veio do jeitinho que eu tinha falado para Deus. Na verdade, foi além até. Mas veio a resposta. Aí no meu coração assentou: Deus quer que eu faça alguma coisa. Porque alguém tem que fazer alguma coisa. Sempre vai ter alguém que vai ter que se levantar. Eu vou me desesperando porque eu fico assistindo esses vídeos. Eu sigo lá 2 ou 3 missionários que trabalham lá no Paquistão. E eu começo a desesperar, olhar lá, irmão, o povo escravizado. Olhar aquelas pessoas e falar assim: meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas eu oro e eu falo: Claudinei, você não é Deus. Quem faz é Deus. Se Deus quiser, Ele vai orientar, Ele vai dirigir. Nesse caso foi assim. Mas Deus deu a direção, fizemos. Só que aí, só para completar, olha que coisa, né? Eu estava agora, fui pregar terça-feira lá na igreja do Frank, a igreja Apacentar. Fui pregar na Apacentar. Na hora que eu estou indo para Apacentar, chegou uma mensagem no meu celular do pastor Arnaldo, né? Uma mensagem do pastor Arnaldo, mas eu estava indo pregar, até o Jefão estava comigo, eu estava indo, e eu não olhei a mensagem, eu estava dirigindo, aí eu cheguei lá já, né? E ia pregar, eu não olhei a mensagem. Aí, irmão, né? Estou lá, tão abençoado, vou falar para vocês, nós vamos ter que fazer uns cursos lá na Apacentar, porque lá o negócio é louco, eles pegam fogo, eles gritam o tempo todo, você fala assim: Jesus, aí metade da igreja e tal, é diferente, é uma igreja é diferente daqui a gente é meio calmo demais, né? E tal, e aí eu preguei, foi uma bênção. Não, antes de pregar, e antes de subir, aí o pastor Frank me abraçou, e a gente foi orar junto, e aí Deus usou ele, o Espírito Santo usou ele para me dar uma palavra, me deu uma palavra de Deus assim, foi tão forte a palavra, de verdade, irmão, que minha perna amoleceu, aí eu comecei assim, eu fui cair, e aí eu fui para trás, aí eu já ajoelhei, né, fiquei ali, e Deus falando comigo, foi muito forte, joia, uma palavra de Deus. Irmão, depois que eu saí, eu peguei a mensagem do pastor Arnaldo, até mandei para ele aí. A palavra que ele me deu, a palavra que o Senhor deu para ele e ele deu para mim, o pastor Arnaldo, foi a mesma palavra que o pastor Frank deu para mim lá na Pacentar. A mesma palavra, testificando. Você está vendo? Irmão? Então assim, quando a gente caminha na dependência de Deus, a gente ouve a voz de Deus, né? Você busca a direção de Deus. Você busca. Eu recebi direção de Deus. Deixa eu correr aqui porque o horário já está vencendo, mas eu preciso te dizer, Davi não saiu correndo não, irmão. Ele não saiu, vou fazer. Não sei se tem mais alguém igual eu. Tem uns aqui que estão precisando até dar uma melhorada nesse negócio, porque não faz nada, vive de braço cruzado. E tem outros, talvez como eu, querem fazer o tempo todo. E Deus não quer nem uma coisa nem outra. Deus quer que nós busquemos a presença dEle. Deus quer que a gente busque a direção dEle. Foi o que Davi fez. Ele buscou a direção de Deus antes de agir. Davi não saiu correndo, ele perguntou: devo perseguir? Alcançarei? E Deus falou com ele, Deus disse: persegue, porque certamente os alcançarás, e tudo você vai libertar, aleluia. Não é? Pessoas desesperadas tomam decisões precipitadas, não é? Pessoas assim, não é por desespero não, mas às vezes é por, sabe, uma inquietação, assim, uma coisa, então se precipita, age precipitadamente. Não, irmão, não faça mais isso, né? Pessoas cheias da esperança, elas tomam uma decisão dirigida, orientada por Deus, uma direção de Deus. É isso. Se você é um prisioneiro da esperança, é isso que você vai fazer. Sabe? Um aprendizado para nós. Esperança não é passividade, né? Porque tem gente passiva. Falei aqui, esperança não é passividade. Esperança é uma ação firmada, fundamentada na direção de Deus. Pelo Espírito de Deus. Tem alguém aqui que você é um passivo, rapaz. Você está precisando, sabe? Acorda de manhã, toma um banho na água fria, meu filho. Toma um banho na água fria, para você dar uma despertada. Você vai ficar até quando deitado eternamente em berço esplêndido? Paralisado, uma pessoa assustada, acuada. Prisioneiro da esperança não é uma pessoa amedrontada, assustada, acuada, não.
Prisioneiro da esperança é alguém que ouve os céus, é alguém que busca a Deus e Deus dá a direção, Deus diz: vá, faça isso, é isso que eu quero que você faça. Mas o outro extremo também não é vontade de Deus. Gente igual eu, gente precipitada, gente que se empolgada o tempo todo. Não, prisioneiro da esperança é alguém que busca a direção do céu. É disso que nós estamos precisando. Mas você passivo, que está aqui, e eu sei que você está aqui, Deus está te dando uma bronca aqui. Deus me deu uma bronca e eu não vou apanhar sozinho não. Eu é porque sou acelerado demais e quero resolver tudo, fazer tudo na força do braço, né? Agora você, desculpa, fecha o ouvido, quem quiser fechar o ouvido, mas você é um bundão, você é um bunda mole, você não tem fé não, meu filho. Você não confia em Deus, porque quem confia em Deus não fica paralisado. Quem confia em Deus não fica paralisado. Você é um bundão. Deus está falando com você aqui, não é Deus que está falando que você é bundão não, quem está falando sou eu, mas Deus está falando que você é passivo. Você é um cara que, você está esperando o quê? Vai ficar até quando deitado eternamente em berço esplêndido? Vai para a presença de Deus, busca o Espírito Santo, busca a direção, ouça a voz do Senhor. Deus tem palavra para você, Deus tinha palavra para Davi, Deus tem para mim e para você também. Davi ouviu do Senhor, vai Davi, vai que você vai reconquistar tudo que foi perdido, o pessoal do louvor pode vir. O quinto e por último, para a gente encerrar. Deus, Ele não apenas restitui, Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas Deus também, Ele traz aquilo que você nunca teve. Deus, Ele vai te abençoar também com o que você nunca teve, meu irmão. Foi tão tremendo, que quando Davi se levantou e ele foi para a batalha, ele foi para cima, né? Ele reconquistou tudo aquilo que o diabo tinha roubado. Foi ou não foi? Ele não reconquistou? Trouxe de volta as mulheres, trouxe de volta os idosos, trouxe de volta as crianças, trouxe tudo de volta. Mas não foi só isso que Deus fez, não. Ele conquistou todo o despojo do inimigo. Deus trouxe dupla honra. Você leu comigo? Volta lá. O primeiro template, que é Zacarias capítulo 9, verso 11 e verso 12. Verso 11 e verso 12. Porque embora eu usei a história de Davi, mas a história é para ilustrar o que diz capítulo 9, verso 11 e verso 12 de Zacarias. Quanto a você, por causa do sangue da aliança que eu tenho com você, aliança com você, eu vou libertar os prisioneiros, aleluia, de uma cisterna sem água. E aí Deus diz: volta para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Volta para a fortaleza, volta para a presença. Vai lá, meu irmão. Vai lá, se coloca diante de Deus, se derrama diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque hoje mesmo, hoje aqui nessa manhã central, hoje mesmo eu anuncio que eu restaurarei tudo em dobro. Irmão, Davi ele não só reconquistou o que havia sido levado e perdido. A Bíblia diz que ele conquistou todos os despojos do inimigo. É isso que Deus, Ele quer fazer no nosso meio. Deus quer. Ele recuperou tudo que perdeu e mais, recebeu ainda mais despojos, é o dobro, porção dobrada. Deus vai restaurar sim, mas Deus vai ampliar. Ele vai trazer uma restauração em dobro. Fique de pé, central. Fique de pé. Nós vamos cantar essa canção, mas eu quero passar para você aqui uma conclusão. A derrota, como nós falamos, ela pode ser temporária, mas Deus é na tua vida, Deus é permanente, aleluia. A esperança vai nascer quando você estiver diante da presença do Senhor. Esperança nasce da presença do Senhor. Deus, Ele vai te dar direção para cada passo. Qual que é o próximo passo? Deus, eu vou. Deus, eu me levanto. Deus vai falar sim ou não. Deus vai falar, fica quietinho, não faz nada não. O que eu faço? O que eu não faço? Deus vai te orientar. Busque o Espírito Santo. Ele restaura em dobro aqueles que estão na sua presença, na fortaleza, aqueles que voltam à fortaleza. Louvado seja Deus. Vamos cantar essa canção agora. Prepara teu coração aí, depois eu quero orar com você, por você, em nome de Jesus.